Olá! Hoje vamos conversar com o professor Dr. Raimundo Ferreira Filho sobre o tema educação. Seja bem-vindo, professor. O professor Dr. Raimundo é engenheiro e doutor em educação pela URGS. Já atuou em cargos técnicos no Ministério da Educação e atualmente é professor do IFSU. Entre as suas atividades estão a coordenação de núcleo de apoio a pessoas com necessidades específicas do campus KVG e do projeto ProEdu do Ministério da Educação e Cultura. O professor também está à frente do eixo de educação do Conselho Superior Socioeconômico de Desenvolvimento de Pelotas. O nome é comprido, CONSED. Professor, eu gostaria que tu explicasse para os amigos que estão assistindo o que é o CONSED, como ele trabalha e, a partir da tua atuação no Conselho, como tu vês o panorama dos ensinos das escolas públicas aqui na cidade de Pelotas. Tá bem, só uma consideração sobre a minha formação, meu doutorado em Informática na Educação, um programa formado pela Computação, Educação, Engenharia e Psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas então o CONSED, Conselho Superior Socioeconômico de Desenvolvimento e Inovação do município de Pelotas, ele é formado por conselheiros que representam todos os setores da sociedade. As instituições de segurança, de saúde, as instituições de ensino, outros representantes da sociedade civil organizada. É um grupo mais ou menos com reitores das universidades, a prefeita, pessoas ligadas a todos os órgãos da cidade, né? E sociedade civil organizada toda. E como um órgão consultivo, o conselho é consultivo, não é deliberativo. Então a gente acompanha os grandes temas da cidade, saúde, educação, segurança, e debatemos isso em eixos e aconselhamos ou apresentamos propostas para que o executivo dê os encaminhamentos se julgar adequado às proposições que o conselho apresenta. E eu sou o coordenador do eixo educação. O panorama do ensino municipal que a gente percebe é que a gente precisa melhorar muitas coisas e a gente acompanha esse panorama todo tentando identificar em que fatores que a gente precisa, ou que parâmetros que nós precisamos melhorar a educação pública municipal, e atuamos dessa forma dentro do Conselho. O que tu imaginas, assim, mais ou menos, do que realmente dentro ali do CONSED, na parte da educação, como em tudo que é a área nós temos problemas, mas quais são os pontos positivos que tu tá vendo dentro da educação e quais são os negativos ou algum que te chame mais atenção e que a gente possa falar aí pro pessoal, mais ou menos? Ponto central que eu tenho apresentado como ponto de discussão dentro do CONSED é nós entendermos de que forma que a nossa rede de educação municipal é avaliada. Existe um índice chamado IDEB, acho que a maioria das pessoas que trabalham com educação conhece, e esse índice ele é calculado por uma média de resultados de alunos nas provas de português e matemática, vezes o índice de reprovação desses alunos ou daquelas etapas em que os alunos fazem as provas. Só que isso não traz as informações que são mais importantes para além desse resultado de desempenho dos alunos e pelo índice de repetência. Por exemplo, por que o aluno tem um bom desempenho ou um mau desempenho? Porque tem vários fatores que afetam isso e que não aparecem no resultado da prova. O IDEB é uma prova que acontece no Brasil inteiro. Exatamente. Né? Então, o que basicamente o Dr. Raimundo está falando é uma coisa que eu venho conversando, pesquisando, né? O IDEB é feito uma prova, um resultado de uma prova, né? E só que tem todo o contexto, né? Por que essa pessoa não foi bem? Por que o aluno não foi bem na prova? Né? Qual é o entorno? O aluno está chegando na escola, ele tem ônibus, ele está se alimentando, ele tem a base, como está a questão familiar, psicológica. Ou seja, é uma série de fatores que a gente se faz a pergunta, né, para o resultado. É basicamente isso, né? É isso aí. Então tem que entender o que poderia afetar o desempenho do aluno que está para além do resultado da prova. Então são essas questões, assim, se a escola está numa zona de vulnerabilidade, se tem violência, se, como tem algumas escolas aqui que a região é dominada pelo tráfico e o aluno chega em que condição lá para aprender, para estudar e para fazer a prova do IDEB.
e vários outros fatores que são para além da prova, se a família tem instrução ou não, isso aí tem um impacto considerável em como é o desempenho do aluno dentro da escola. Essas coisas não aparecem, né, no resultado do IDEB. E é um debate bem amplo, né? Bastante amplo. Então a gente tem que abrir essa caixa preta e começar a entender em que grau que esses parâmetros afetam para melhorar a qualidade do ensino. E quais são os pontos positivos que tu analisas assim da parte da educação aqui em Pelotas? Tem, em modo geral, na evolução histórica, o IDEB está crescendo. Não tem alcançado as metas propostas, né, para o ensino fundamental, anos iniciais, para os anos finais. Mas cresceu, está melhorando, mas não com o volume que deveria melhorar, né? Então tem bastante coisa aí a ser tratada. Um outro aspecto que é importante é por nós termos um capital intelectual e técnico instalado na cidade que não é plenamente utilizado, né? Nós temos 3 grandes universidades, 2 federais e uma privada, e que muitos professores e grupos de pesquisa ou grupos que trabalham com extensão acabam fazendo seus projetos dentro dessas instituições e que tem um reflexo pontual na nossa rede de educação básica do município, mas não existe um esforço coordenado pelo executivo em parceria com essas instituições. Isso poderia ser potencializado se existisse uma política pública para isso. E como tu acabaste de comentar, Pelotas é um polo universitário com 3 grandes universidades. Eu queria te perguntar, como é que as escolas do município podem se beneficiar com isso? Em parte se beneficia, mas não de uma forma planejada, não. Todas essas instituições, o IFSU, a UFPEL, a Católica e outras, né, mas essas 3 principalmente, trabalham com 3 pilares que sustentam suas atividades em cada instituição, que é ensino, pesquisa e extensão. Basicamente, pesquisa e extensão são realizadas usando o nosso entorno, a nossa área de abrangência, dessas instituições. Vou te dar um exemplo bem prático, né? Nós temos uma área de formação em pós-graduação stricto sensu e várias outras formações em nível de pós-graduação lato sensu. O que é uma coisa e o que é outra? Lato sensu são especializações que têm por finalidade o aprimoramento, a atualização e capacitação de professores. O stricto sensu ele faz pesquisa, resolve problema. Nós temos muitos cursos de especialização e muitos cursos de mestrado, doutorado aqui nessas 3 instituições. E alguns que são especificamente na área de ensino e educação, que trabalham com os professores, que têm como público-alvo preferencial os professores da nossa rede de educação básica do município. Então, uma parte dos problemas que o município tem já é trabalhado nas instituições de ensino e pesquisa da instituição, do município. Então, só que por iniciativa das próprias instituições e de seus professores, e o poder público não conseguiu articular de forma plena todo esse capital intelectual e técnico que nós temos instalado na cidade. Poderia se tirar um proveito muito maior dos resultados que a gente já tem fazendo um trabalho que, na verdade, o Executivo Federal que paga. Poderia se beneficiar disso. Tu tem alguma ideia, assim, só para um exemplo, algum projeto que poderia ser feito para contribuir justamente com as escolas do município? Alguma coisa assim? Nós temos, assim, as áreas de pós-graduação stricto sensu, de pesquisa, elas são 46, se não me engano, na CAPES, que é o órgão que coordena a pós-graduação stricto sensu no país. E aqui nós temos 3 programas da área ensino, que atende preferencialmente professores, mas nós não temos uma parceria ou cooperação específica formalizada com o nosso poder público. São os professores das redes que têm desejo pessoal de melhorar a sua atividade profissional, a sua competência profissional, é que buscam os programas. A Secretaria de Educação, o poder público, o executivo, ele deveria favorecer ou induzir a ida dos professores para esse ambiente stricto sensu. E qual é a diferença de uma capacitação ou formação
ou atualização do professor, que é essa especialização lato sensu, que na pesquisa o professor traz o problema da sua atividade profissional, resolve em pesquisa dentro desse ambiente acadêmico e devolve isso para o DNA da escola. Então, tu vais começar a resolver problemas com os próprios professores que estão lá no chão da escola, resolvendo seus problemas das suas atividades profissionais. Então, tu deixa isso no DNA da escola. Ao invés de vir algum consultor, identifica o problema, faz aquela panaceia, diz qual é a solução do problema, vira as costas e vai embora, e a coisa fica do mesmo jeito. É o professor que tem que resolver isso. E ele vai resolver fazendo seus projetos de pesquisa dentro dos mestrados profissionalizantes, devolve isso para a escola, e isso ali, em geral, tem a tendência de melhorar a qualidade a médio e longo prazo. E fica. E isso já está acontecendo, mas por iniciativas pontuais. Legal. Vamos para a terceira pergunta, eu acho que até a gente encaixou ali mais ou menos na primeira, que dentro do ensino e da educação tem um assunto que é pouco debatido, que é a evasão. O que tu acha que pode modificar, que pode construir, que pode ajudar nesse tema que é tão pouco debatido sobre evasão escolar? As coisas todas estão interligadas, na verdade. Se tu falar em evasão, a gente tem que combater a repetência. Para tu combateres a repetência, tu tens que melhorar a qualidade do ensino e do aprendizado. E são duas coisas diferentes. O ensino é responsabilidade da escola e do professor. O aprendizado é o aluno, não é? Então, de que forma que a gente melhora a capacidade de aprender do aluno? Se ele aprender bem, ele vai ter um bom desempenho, ele não vai repetir. Se ele não repete, ele não evade. E de ensinar tu formares bem o professor, valorizar o professor em todos os aspectos, melhorar a infraestrutura da escola para o professor trabalhar legal. Esses pontos tu já acha que é o que pode amenizar, assim, o poder público pode amenizar e combater a evasão? Tem. É um trabalho que é integrado em várias frentes, né? Me esclarece 3 pontos, assim, que tu acha que poderiam contribuir para o poder público amenizar a evasão escolar. Valorizar professor, melhorar a qualidade da formação dos professores e valorizar essa carreira acadêmica que não está sendo valorizada nesse momento. A carreira do professor é muito discutida, o professor ele tem uma responsabilidade tremenda na vida dos alunos e o professor não é valorizado financeiramente ou com espaço de trabalho adequado, que ele possa trabalhar tranquilo, com a carga horária que permita ele se preparar bem para ir para dentro de sala de aula, fazer bem o trabalho dele, né? Esse é um tema talvez que eu venha conversar depois com vocês. A questão da educação para mim é muito importante. Eu acho que as pessoas sem educação, sem base, a gente não consegue ter resultado em nenhuma parte. Se debate muito, se conversa muito que os professores são mal remunerados, enfim, e eu concordo plenamente porque é o professor que faz a tua profissão, que decide, que te ensina, enfim. Gostaria de te agradecer por esse bate-papo, estou muito contente de poder te ter aqui. Inclusive você que está com interesse em contribuir, que gostou, curte, compartilhe, comente aqui. E muito obrigado, Raimundo, por estar aqui nesse vídeo e falar um pouquinho da educação. E quero te agradecer. Obrigado. Valeu.